Irmão Sol, Irmã Lua, abram meus olhos, quero ver a luz. Ó Irmão Vento, Irmã Brisa, cantem pra mim canções que tragam paz. Que onde eu for, que eu leve o amor. Que onde eu for, que eu leve o amor. Quando sozinho no mundo me encontrei, busquei no amor caminhos de me achar. Vi lindas flores, verdes campinas, ouvi as aves falando-me de paz. Ó Irmão Sol, Irmã Lua, quero também saber mostrar a luz. Ó Irmão Vento, Irmã Brisa, hoje eu canto caminhos para a paz. E onde eu for, que eu leve o amor. Que onde eu for, que eu leve o amor. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, realizado pelo Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. Pedimos que cada um já reserve um recipiente com água para ser fluidificado ao final com paz. Para iniciar o nosso Evangelho, vamos fazer a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, na lição 8, Vida e Posse. Não é a vida mais que o alimento? Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26. Aconselha-te com a prudência para que o teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores, a gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade, retêm grandes acercas de pão que os vermes devoram, disputam remunerações e vantagens de que não necessitam e imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides assim a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenhas recursos externos de que não careças. Não desprezes lição alguma. Começa a tua luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e agradece a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama pela glória de amar. Serve sem pretender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou. Em nome de Deus,
e que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio no campo da educação e das boas obras. Então agora, meus irmãos, para iniciar a leitura e comentário do Evangelho, vamos primeiro fazer a nossa prece inicial. Fechemos os nossos olhos, procuremos nesse instante relaxar, tranquilizar os nossos pensamentos e nos conectar com Deus. Pai querido e de infinita bondade, muito obrigado por mais este Evangelho. Te pedimos a tua assistência e teu amparo, que os bons espíritos possam nos conduzir na leitura, nas reflexões, em todos os momentos. Abençoa todos os lares, Senhor, que estão conosco nesse momento participando deste Evangelho. Cada irmão seja assistido em suas necessidades, fortalecendo, amparando e consolando, Senhor, seja o que estiverem passando. Que não haja nenhuma interferência e nenhum empecilho. E é assim, Senhor, através desta prece, que pedimos permissão para iniciar o Evangelho no lar do dia de hoje e que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Meus irmãos, nesse momento agora vamos iniciar a leitura e o comentário do Evangelho. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais um culto do Evangelho no lar. Hoje, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Fosse a riqueza um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a concede teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição, contra o qual não há recursos, pensamentos este que repugna a razão, pelos arrastamentos que ocasiona, pelas tentações que acarreta e fascinação que exerce. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito arriscada, mas perigosa que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais potente que prende o ser humano à terra e desvia do céu seus pensamentos. Produz tal vertigem que se observa com frequência aquele que passa da miséria à fortuna esquecer. Rápido, sua primeira contradição, os que a partilham com ele, os que o auxiliaram a tornar-se insensível, egoísta e vão. Mas embora torne difícil a jornada, não se segue que a riqueza a torne impossível e jamais possa vir ser um meio de salvação nas mãos daqueles que souber utilizá-la. Como certos venenos podem restituir a saúde se empregados com propósito e discernimento. Quando Jesus elucidou ao jovem que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei de todos os vossos bens e segue-me. Não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva alijar-se do que possui e que a salvação somente a esse preço se granjeia. Mostra, porém, que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Aquele jovem, com efeito, julgava-se quite porque observava alguns mandamentos. Recusou, contudo, ante a ideia de abandonar o próprio patrimônio. Seu desejo de obter a vida eterna não chegava ao extremo de fazer tal sacrifício. Então, bom, meus irmãos, minhas irmãs, então esse é um dos temas que muito nos leva à reflexão, porque todos os dias nos deparamos com fatos associados à riqueza e à pobreza. O que vem a ser a riqueza e o que vem a ser a pobreza? Bom, nós temos um Deus justo e bom. Então tudo que existe é permissão divina. O Espiritismo
ele nos convida a observar, a partir da vivência dos ensinamentos do Mestre Jesus, que a pobreza, que as misérias, elas são uma bênção. Por quê? Porque são algo necessário para o nosso progresso, que está relacionados a fatos de vidas passadas e a fatos atuais. É uma forma de nós nos redimirmos com os erros de outrora, com os excessos de outrora, com o orgulho que foi mais aflorado em cada um de nós. Então as dificuldades, elas são uma bênção no sentido de que isso passa. São apenas transitórios, assim como a riqueza. Pobreza e riqueza são condições transitórias. Todos os bens materiais de que possamos dispor, de que uns dispõem em maior quantidade que outros e outros aparentemente em quantidade infinita, são transitórios. Todos nós sabemos, e não é só pela literatura espírita, nós temos provas praticamente diárias de que as pessoas partem e nada levam. Isso é fato. Mas são meios necessários para que nós possamos depurar os nossos verdadeiros sentimentos, que devem estar pautados na humildade, na simplicidade, no servir a nós, ao nosso próximo, e vai muito além da nossa família. Então, são só instrumentos. Na passagem do Evangelho, quando Jesus se depara com o jovem, ele diz: Mestre, eu tenho seguido todos os mandamentos. O que me falta para alcançar o reino de Deus? Ele disse: larga tudo que tem e me segue. O que é largar tudo que tem? Não é abandonar aquilo que foi construído, mas é fazer um bom uso, é não se apegar a isso, é saber que tudo isso são instrumentos necessários para servir ao próximo. Vamos imaginar por um instante, se todas as pessoas tivessem uma condição, entre aspas, miserável, né? Porque nós sabemos que até aquilo que se consideram misérias também é passageiro. Mas se todas as pessoas estivessem nessa situação, como é que as coisas iriam funcionar? Né? Daí existe a divisão, mas não só como uma criação do acaso, mas algo que tem consequências pautadas em outras vidas. Né? São provas, são expiações, né? São consequências de atos ocorridos. O rico de hoje pode ter passado por muitas dificuldades. Além disso, tem aqueles que, durante um certo momento da atual encarnação, experimentaram a pobreza e depois tornaram-se ricas. Algumas são capazes de estender o olhar de benevolência aos irmãos, de servir com o que conquistaram, ou seja, entendendo a verdadeira mensagem do Evangelho, que é fazer um bom uso. Mas outros, nascidos em meio a essa riqueza, ou outros que a conquistaram durante um momento da vida, fazem uso disso tudo com orgulho, com vaidade, com ostentação, acreditando que são senhores, que são donos dos bens que possuem, quando na verdade nós não somos senhores de ninguém. Nós não somos donos daquilo que está à nossa disposição. São apenas instrumentos para que nós possamos nos servir e servir ao próximo, dando muito além do supérfluo. Porque dar aquilo que
está te sobrando, é fácil. Que possamos entender que as riquezas verdadeiras são a nossa moral, são os nossos valores, são as nossas verdadeiras virtudes cristãs. Essas são as riquezas, porque elas vêm do coração, são um tesouro precioso, porque Jesus disse: aonde estão as tuas riquezas, lá estará teu coração. Então, se as nossas riquezas moram na nossa simplicidade, na nossa capacidade de servir, então o nosso coração está lá. E Jesus disse: quando nós dermos de comer, de vestir a um necessitado, quando nós acolhermos com a palavra, com o provento necessário, é a Jesus que nós estamos servindo. Então esse é o verdadeiro sentido do uso da riqueza. Essa é a verdadeira propriedade. Nós somos donos das nossas virtudes, da moral. E Jesus há muito tempo espera que nós a elevemos. Cada dia a um ponto, a um patamar mais elevado, nos desprendendo dos vícios, nos desprendendo das dores da alma que nos distanciam de Deus, o orgulho, a vaidade, a preguiça, que é o oposto da lei de trabalho, a acomodação. Então que possamos ter ciência, não só essa tomada de consciência de que os bens são transitórios, mas no agir. Uma vez que nós sentimos-nos tocados pela palavra da transformação, pelo Evangelho, então que possamos valorizar o que nós temos, que possamos entender que as dificuldades são transitórias, mas que devemos aceitar, procurando melhorar, porque o trabalho faz parte, é a forma pela qual nós vamos progredir, combatendo as nossas falhas, persistindo na transformação dos nossos entes queridos, mas primeiro nos transformando, mas também sem criar muitas expectativas, porque cada um tem o seu tempo. A única pessoa que nós podemos ter a certeza de que nós somos capazes de transformar, que podemos transformar, somos nós mesmos. De certo, somente a nós é que podemos ter a certeza de que podemos nos transformar. Para os demais somos instrumentos, mas instrumentos divinos, com essa centelha divina. Os pais na condução da elevação moral dos filhos, sem a imposição, sem o estabelecimento de metas, sem querer que eles façam aquilo que somente porque nós queremos que eles façam, mas de uma forma natural, baseado na vivência do Evangelho, nos ensinamentos do Cristo. Esse é o propósito. E ensiná-los o quanto antes o que de fato são as riquezas. Qual a riqueza mais plausível a Jesus, que é o nosso exemplo, que é o nosso modelo, que é o nosso guia. Tudo bem, meus irmãos? Então, esse capítulo nos leva a essa reflexão sobre a riqueza, a pobreza. Isso tudo são transitórios, mas que são necessários para a nossa evolução. Cabe aos ricos, não só aqueles possuidores dos recursos materiais, mas os ricos da moral, daqueles que estão a pregar o Evangelho, daqueles que até não pregam,
mas que com as suas ações levam o alento a um necessitado. Seja um faminto, seja alguém sofrido de dores físicas. Então esse é o propósito. Essas são as verdadeiras riquezas. Essas devem ser as verdadeiras propriedades que nós devemos adquirir a cada dia. Então, muito obrigado, meus irmãos. Essa é a reflexão de hoje. Que possamos agora elevar mais ainda o nosso pensamento ao alto, em sinal de gratidão ao nosso Pai. Amado Mestre Jesus, nosso modelo e guia, nos inspira nessa caminhada evolutiva, que sempre haja luz em nossos corações, que essa centelha divina ilumina nossos lares, guia nossos caminhos a todos os instantes, que possamos crescer nessa graça divina, que é a humildade, que é o partilhar, que é a simplicidade. Que os possuidores das riquezas materiais façam um bom uso, para que nós possamos evoluir, uma vez que somos todos irmãos, que caminhamos juntos numa jornada visando a verdadeira confraternização cristã, esse banquete de luz, esse banquete divino, Pai. Derrama teus bálsamos sobre aqueles que se comprazem com o mal, sobre aqueles enfermos do corpo e da alma, sobre aqueles inquietos que sofrem também de ociosidade, de ansiedade, ó Pai. Que possamos nos resignar, que possamos amar o próximo como Tu tem pedido, que possamos nos perdoar e abençoa-nos, Pai. Conceda-nos um ótimo final de tarde, abençoa a nossa noite e que seja feita a Tua vontade, que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, agora segue o momento do passe. Um ótimo final de tarde. E Deus abençoe a cada um de nós. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos
e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo